Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético da TV Manaim. E a TV Manaim ela está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. Paz Senhor, pastor, seja bem-vindo novamente. Paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto e os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo, nós vamos dar continuidade, à parte cronológica do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar a respeito de um personagem que teve um encontro com o Senhor Jesus. E é interessante porque ao longo dos próximos episódios nós vamos falar muito desses encontros, E em cada encontro desse, com cada uma dessas pessoas, nós vamos ver através dos atos do Senhor, da palavra do Senhor, daquilo que Ele vai transmitir, algo que é profético para a vida da igreja. Sim, porque cada um daquelas pessoas que Jesus vai encontrando vai mostrando a operação dele, vencendo e conquistando pessoas, rompendo barreiras. Nicodemos era um líder religioso, tradição, preso à tradição, e Jesus vai mostrando uma nova vida que o homem tem, que Jesus tem para dar para o homem. Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar a respeito desse personagem, desse homem chamado Nicodemos. Eu gostaria que colocasse aqui o texto para nós. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, os versos de 1 a 3, porque esse verso vai descrever ali quem era Nicodemos e aquilo que Jesus transmite para ele, porque o texto diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, interessante porque alguns aspectos aqui, por exemplo, quem era Nicodemos? Nicodemos fazia parte, na época, do Sinédrio, Então, você tinha toda uma estrutura político-religiosa no tempo de Jesus, que era o Sinédrio ali, era como se fosse um tribunal que julgava ali as questões religiosas do povo, as causas que aconteciam em Israel ali, naquele momento ali. Eram cerca de 70 homens, mais o sumo sacerdote, e o texto diz, Jesus era um desses homens, um desses homens ali. Nicodemos era um desses homens. Então ele era um religioso, e ele vai ter com Jesus de noite, porque até mesmo temendo que os outros religiosos que estavam ali pudessem falar alguma coisa. Sim. É interessante esse aspecto que a Bíblia faz questão de mencionar, o fato dele ir à noite. É um bloqueio, é um obstáculo na vida, muitas vezes, que o homem tem consigo, porque ele não quer contrariar de onde ele está vindo, ele se preocupa com a opinião daquelas pessoas que estão ao redor, é a preocupação consigo mesmo, o que as pessoas vão pensar de mim, eu como doutor da lei, professor da lei, como que as pessoas vão pensar a meu respeito se souberem que eu estou indo a Jesus. Mas a sede da alma, o anseio do coração do homem impulsiona o homem a ir até Jesus. Por isso ele foi à noite. Ainda estava sobre ele os efeitos ainda dessa preocupação que ainda hoje as pessoas têm, essa mesma preocupação quando vão até Jesus, no início da caminhada, antes de terem uma experiência real, aquela preocupação, o que os meus amigos vão pensar, o que vão dizer. Mas quando o homem ouve a voz de Jesus, Jesus se revela a ele, todas as barreiras caem por terra. Exatamente. O texto também fala, e havia entre os fariseus, Então, até para os nossos irmãos entenderem, naquele momento ali haviam classes religiosas, Então, Nicodemos era um fariseu. E o que eram os fariseus? Era uma classe religiosa que, por exemplo, ela
ela seguia a Torá, né? o Pentateuco ali, a lei de Moisés. Eles acreditavam muito na transmissão oral, aquilo que era passado de pai para filho, de geração para geração. Então, o que foi dito lá atrás por alguém era feito como verdade e aquilo era seguido ali. Eles acreditavam na ressurreição, acreditavam nos anjos, na vida espiritual, no mundo espiritual. Os fariseus acreditavam nisso, mas estavam embasados na lei. É tradição religiosa. Uma outra classe eram os saduceus, que eram completamente diferentes. Só acreditavam na Torá, não acreditavam na ressurreição, na vida eterna, não acreditavam nos anjos, no ministério dos anjos ali, nada disso. E você tinha ainda os escribas. Jesus vai falar também dos escribas, os fariseus, os saduceus. Os escribas eram aqueles letrados, né? O que conheciam da lei, o que faziam as transcrições. Então eram os juristas da época, né? Então era composto ali essa casta religiosa ali, e que Jesus combateu ali durante seu ministério, mostrando ali o que era o reino de Deus, porque a resposta de Jesus para Nicodemos foi isso: olha, é preciso nascer de novo para conhecer, para viver, para sentir, para presenciar o reino de Deus, né? Sim. É interessante, pastor Alex. E Jesus encontra-se com Nicodemos no início ainda do seu ministério, né? Nós vemos cronologicamente, eu até pediria que colocasse o próximo quadro, porque Jesus inicia o seu ministério público, né, em Caná da Galileia, quando opera o primeiro milagre, né, transformando água em vinho. Isso. Na sequência, Jesus purifica o templo, né? E agora, na sequência, quando ele se encontra com Nicodemos, como está aqui, né? E nesse encontro, a ênfase aqui agora da mensagem de Jesus para Nicodemos é sobre o novo nascimento. É o que nós vamos até abordar e trabalhar mais esse tema adiante, né? Na sequência, a Bíblia menciona que Jesus batizava na Judéia, né? E a Bíblia ainda menciona, embora não fosse Jesus quem batizasse, né? Fossem os seus discípulos. E isso chama até a atenção, pastor Alex, algo que nós até abordamos em outros episódios, mas é sempre interessante a gente abordar e esclarecer, porque a Bíblia faz menção de 3 batismos. Isso é importante. Né? É o batismo de João, que João batizava, as pessoas vinham até ele, era o chamado batismo de arrependimento, né? Que esse batismo de João aconteceu e durou enquanto João estava vivo, né? O segundo batismo é o batismo em nome de Jesus, né? É o batismo nas águas, onde a pessoa, ela crer em Jesus, ele se integra a uma igreja e é necessário que seja batizado. E é interessante porque, até enfatizar o que você disse, te interrompendo um pouquinho, porque a Bíblia deixa muito claro que quem batizava eram os seus discípulos em nome dele. Em né? nome dele. É o que a igreja vive hoje, né? Sim. A igreja, ela também, né, nós vemos ali um culto de batismo, onde os irmãos eles vivem essa experiência, eles são batizados em nome de Jesus, mas é a igreja que é usada nesse momento. Né? Fica claro isso, né? Porque não era ele quem batizava, era os discípulos, né? Exatamente. E hoje, da mesma forma, a pessoa batizada, né? O pastor o batiza, né? Então é o cumprimento até de uma ordem de Jesus, dizendo assim, a Bíblia diz, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Então é uma necessidade daquele que vem a Jesus. Ele precisa batizar, porque quando ele desce as águas, ele está integrando a igreja física, né, e a igreja espiritual, né? Exatamente, né? É interessante isso. E interessante, Roberto, que na sequência, né, nós vamos vendo os fatos, né? Jesus vai ter com Nicodemos, nós vamos falar mais um pouquinho isso, relacionado até com o batismo em nome de Jesus. Mas João Batista, ele continua o seu trabalho, né? Naquilo que João Batista não pecou, né? Ele também é um tipo do Espírito Santo. Então, João Batista está testificando de Jesus
em um lugar ali, a Bíblia diz que é Enon, né? Sim. Há um significado profundo para nós, para aqueles que estão nos assistindo, né? Sim, porque Enon significa fontes, mananciais. E ali a Bíblia diz que havia muitas águas, né? Por isso esse nome. E como você disse, João Batista, ele simboliza o Espírito Santo, né? Aquele que testifica de Jesus. Hoje, quem testifica de Jesus é o Espírito Santo, né? Da mesma forma. A igreja repete aquilo que o Espírito diz. Né? Tudo que a igreja proclama hoje é porque ela ouve do Espírito Santo, ela transmite para o Espírito Santo. E uma coisa que chama a atenção é que o termo, né, dizendo que eram mananciais, muitas águas, porque a igreja ela vive essa experiência. Glória a Deus. Ela testemunha porque ela está no meio das muitas águas, da operação do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, da ação dos dons espirituais que mostram, que apontam. Então a igreja ela está testemunhando de Jesus no meio, né, da operação do Espírito Santo. Está vivendo essa multiforme operação do Espírito Santo. É o que até, desculpa te interromper, é o terceiro batismo. Né? Porque nós falamos o batismo de João, o batismo em nome de Jesus e o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é justamente isso, o homem viver mergulhado nestas águas do Espírito Santo. E há uma diferença doutrinária, porque nós temos o batismo de João, que ficou ali, né? O batismo do arrependimento, depois que João morre. O batismo em nome de Jesus, que hoje a igreja ainda vive isso. Os seus discípulos batizavam, a igreja ela vive esse momento, né? Ela é usada para isso, mas é muito claro que o batismo com o Espírito Santo é somente o Senhor. Sim. Não é isso? Justamente. Então é somente o Senhor que batiza com o Espírito Santo. É Ele que batiza com fogo, né? Sim. Então essa é uma atribuição que o Senhor ele não designou a igreja, mas é Ele que faz quem isso. Batiza. Ele batiza o momento, a hora, com quem Ele quer. Então é o Senhor. Isso está na economia de Deus. Né? O batismo com o Espírito Santo está na economia de Deus. É o momento do Senhor. E essas muitas águas, fala desse momento profético, que até Joel falou a esse respeito, né? Que nós viveríamos dias do derramar do Espírito Santo, a abundância. Então, essa bênção do batismo com o Espírito Santo para testemunhar é uma bênção que o Senhor quer dar ao homem. E você colocou esse detalhe interessante, porque quem batiza é Jesus. Então, aquele que quer receber essa bênção, busque do Senhor, que o Senhor, a Bíblia diz, Ele não negará bem algum aqueles que o buscam. Exatamente. E não há uma ordem, né? Porque, por exemplo, há experiências de irmãos que, às vezes, no primeiro dia que ele pisa em uma igreja, ele é batizado com o Espírito Santo. Sim. Às vezes, antes de pisar em uma igreja, de vivenciar um culto, às vezes dentro de casa, uma experiência, o Senhor vai lá e o batiza com o Espírito Santo. E depois ele é batizado nas águas, em nome de Jesus. E já há outros irmãos que primeiro são batizados nas águas e depois recebe o batismo com o Espírito Santo. Então não há uma ordem, né? Mas está na economia de Deus, né? Isso e é interessante porque o batismo em nome de Jesus é uma escolha que o homem faz, né? Nós vamos ver isso, nós vamos ver com o eunuco, né? Ele faz essa escolha. Agora o batismo com o Espírito Santo é o Senhor. Nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor. O homem pode pedir isso, orar ao Senhor, mas é Ele que vai escolher o momento certo. Né? E é muito profundo isso. É maravilhoso, porque Jesus fala com Nicodemos mais à frente, o vento sopra onde quer. Então ele opera como quer, da forma que quiser. Não existe uma cartilha, não existe uma regra. O Espírito Santo ele sopra onde quer, ele batiza como quer, em qualquer momento. E quando o homem recebe essa bênção, agora é o viver nessa abundância dessas águas do Espírito Santo. Na sequência, você tem a prisão de João Batista. É como se selasse ali o encerramento do ministério de João Batista. Né? João Batista é aprisionado por Herodes ali. Mas mostra também porque a partir daquele momento, a ênfase agora seria o próprio Senhor Jesus. Sim. João Batista, ele vem, o motivo da existência de João Batista, nós até falamos
nos episódios anteriores, era anunciar, né? Ele veio à frente do caminho anunciando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus. Esse momento aqui mostra ali essa ênfase, porque termina esta fase e agora começa o ministério de Jesus, a ênfase sobre ele, né? E depois desse momento, Jesus sai da Judéia e vai para a Galileia, né? É esse momento aqui. É interessante, pastor Alex, porque o encerramento do ministério de João Batista, João Batista cumpriu a sua missão. O tempo dele encerrou. Não aconteceu antes, não aconteceu depois, aconteceu no tempo certo. Então, tudo dentro do projeto de Deus, ao seu momento, o seu tempo, a sua forma de se cumprir. E a igreja hoje, ela vive também o seu tempo, o tempo da igreja, de testemunho, de testemunhar da volta de Jesus. E esse tempo também vai se findar, né? Onde a igreja, não na prisão, João estava na prisão, mas a igreja será liberta, né? Levada para a eternidade, né? Arrebatada. Então se encerra o ministério da igreja, desse testemunho, né? Até se cumprir o tempo de Deus. Nós vamos prosseguir, e é interessante porque nos primeiros versos que nós lemos ali em João, de 1 a 3, Nicodemos vai ter com Jesus, o chama de mestre, fala dos sinais, e o Senhor Jesus já responde a Nicodemos falando sobre o novo nascimento. Sim. E é interessante porque o simbolismo do batismo, né, esse anúncio público que o homem faz, né? Ele está dizendo ali para o mundo, olha, eu estou morrendo para o mundo e eu estou nascendo para o Senhor. Eu estou fazendo parte, a partir de hoje, de uma igreja visível e invisível também. Porque quando nós vemos ali o batismo, é algo muito profundo, porque quando o pastor ali, ele conduz, né, a ovelha ali, o irmão, a descer as águas ali, está mostrando, olha, ele a partir de hoje ele está morrendo para o mundo. Sim. E quando ele volta ali daquelas águas ali, é uma nova criatura em Cristo Jesus. E Jesus ele começa a falar isso com Nicodemos, e eu acho que nós vamos passar o restante desse episódio falando disso, até para explicar para os nossos irmãos que estão nos assistindo a respeito do que é o novo nascimento, né? E Sim. o quão é importante isso para a vida do servo de Deus, do crente em Jesus, né? Nós vamos ler um texto aqui, pastor Roberto, há mais 2 slides, nós vamos ficar em cada um deles aqui, até para nós explicarmos para os nossos irmãos. Primeiro, do verso 4 ao verso 6 de João 3, diz assim: disse-lhe Nicodemos, era uma pergunta de Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava mostrando para ele que a dúvida dele é, mas como nascer de novo? Porque o homem já sendo velho, mas Jesus estava mostrando para ele justamente esta morte, como você disse, né? A morte daquele homem. O que é o velho homem? O velho homem é aquele que anda segundo a sua própria vontade, desconsidera aquilo que é a vontade de Deus, anda segundo o seu próprio juízo e muitas vezes, mesmo que dentro da sua própria sinceridade, as coisas do velho homem, porque ele age como quer, como pensa, mas em uma vida de desobediência a Deus, uma vida sem Jesus. O velho homem sem Jesus, ele caminha errante. Ele caminha fora do caminho, no caminho dele, né? Ele erra por não ter o Espírito Santo na vida dele. Não estamos dizendo aqui de caráter, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu sou uma pessoa boa. Exatamente. Eu só não tenho Jesus, mas eu sou uma pessoa boa, né? Eu desejo sempre o bem às pessoas, faço boas obras. É um bom pai, um bom profissional, um bom vizinho, um bom esposo. Isso, dedicado, responsável, mas ainda está vivendo
o velho homem, né? Então é o homem sem uma experiência com Jesus. Quando o Senhor diz, olha, é necessário nascer de novo, então está dizendo, que este homem precisa morrer. E é fácil. Como isso pode acontecer? O exemplo de uma pessoa que tem toda uma tradição, uma vida, né, de conceitos, de ideias, de forma de viver. Eu sempre assim, eu gosto de lembrar de uma experiência que nós tivemos de um batismo de uma irmã de 94 anos, que ela teve essa experiência, e ela mesma que tinha uma vida religiosa, porque principalmente pessoas mais idosas, apegadas muito a tradições, e ela teve uma experiência com o Senhor que ela abandonou tudo e deu o nome dela para o batismo. Então, assim, o que pode fazer um homem ser convencido a nascer de novo, a dizer para ela que tudo aquilo que ela viveu, né, é necessário abandonar, é necessário, não é por questão de aparência, não, mas porque ela teve uma experiência com a palavra de Jesus. E este homem, que mesmo sendo sincero, nós não podemos negar que às vezes o homem erra na sua sinceridade, mas mesmo na sinceridade não tem a salvação. Exatamente. Né? E é interessante porque Jesus responde assim, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito. Nicodemos conhecia muito a lei e ele sabia o que representava a água, né? A água fala da purificação, né? Da limpeza. O sumo sacerdote só poderia ministrar no tabernáculo, no templo, se ele se lavasse ali. Era todo um procedimento. Eu conhecia bem essa tradição. Exatamente, para estar apto diante de Deus. E aqui fala dessa operação, né? Do poder do sangue de Jesus, da operação do Espírito Santo, que nos purifica de todo pecado. Era a mensagem de João, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a operação da água, a limpeza da vida do homem, e nascer da água e do Espírito, porque o Espírito aqui que vai conduzir o homem, vai tomar o homem e dirigir a vida do homem. Então esse nascer de novo, né, é toda essa experiência. E é algo importante porque Nicodemos, sendo um fariseu, um doutor da lei, um dos príncipes de Israel, ele estava tendo aquele contato como qualquer outro, né? Porque nós vemos isso, os primeiros discípulos, todos eles começaram a viver essa experiência. E você que nos assiste, você também pode viver essa experiência. O nascer de novo, né, através de Jesus, está acessível a todo homem. O homem pode viver essa experiência. Pastor Roberto, e o senhor fala isso, né? É o que você até afirmou aqui. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se você vive embasado na tradição, na sua razão, você não vai poder ver o reino de Deus, né? Mas continuando aqui, pastor Roberto, os próximos versículos, eu acho que é importante também. João 3, de 7 a 11, diz assim: não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. É interessante isso porque o Senhor mostra o resultado desse novo nascimento, né? E compara com o vento, né? Nós sentimos o vento, sabemos o resultado do vento, mas nós não sabemos de onde ele veio nem para onde ele vai. Não, né? Se vê. Vê os efeitos dele. Vê os efeitos, né? A vida do homem que é nascido de novo, nós falamos, tem o velho homem, agora o novo homem. O novo homem, por que nascido? Porque não tem como aproveitar, não tem como trazer as coisas do velho homem para a nova vida. Por isso que é necessário morrer, né? O entendimento, os conceitos antigos, as coisas do velho homem,
para o novo homem que agora, como você disse, ela é nascido na água e no Espírito, que agora ele tem uma nova vida conduzida pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver mais com o velho homem. O velho homem mentia, o velho homem enganava, o velho homem fazia tudo... Decidia por conta própria. Por conta própria. Agora, o novo nascimento, não. O novo homem, ele agora é conduzido pelo Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo quem o instrui, o Espírito Santo é quem fala com ele. Que decide, que né? decide. É o que nós vemos lá no Velho Testamento, quando Davi consulta o Senhor por vários momentos para saber, vou à batalha, não vou, toma as decisões. Quando Davi decidiu por conta própria, Davi pecou, errou, sofreu, mas quando ele depositou diante de Deus, né, como o vento ali que assopra e leva onde quer, e vai viver essa experiência. Sim. É interessante, pastor Alex, só para a gente fechando aqui, essa vida do novo homem, do novo nascido, do novo nascimento, ela é vivida em santificação, né? Porque a santificação é o homem buscar a Deus na direção, aos pés do Senhor, para que a voz do Espírito Santo ele possa ouvir, né, e ser instruído pelo Espírito Santo. E é uma vida de santificação, de oração, de leitura à palavra, porque dessa forma ele está buscando essa direção para a sua vida. Mas, pastor Roberto, nós estamos encerrando, e aí uma palavra que Jesus ele traz a Nicodemos ali, eu gostaria que o pastor encerrasse aqui, até lendo esse texto, né? Sim. Para que aqueles que estão nos assistindo possam viver também essa experiência. O texto em João, capítulo 3, verso 13 e 15, diz assim: Ora, ninguém subiu ao céu, isso Jesus falando com Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus estava dizendo aqui para Nicodemos, né? Primeiro, que ele veio da eternidade, eterno, Filho de Deus, para vir ao mundo se tornando homem para salvar o homem. Ele faz menção de uma passagem bíblica no tempo de Moisés, em que as pessoas, veio um juízo sobre o povo e as pessoas foram atacadas por serpentes. E muitas pessoas morreram, até que o Senhor ordena a Moisés que levantasse uma serpente, né? E ela, ao ser levantada, todo aquele que olhasse para ela, ela ficava de um ponto visível, de forma que todos da multidão poderiam vê-la. Ela foi erguida e ele faz esta aplicação se referindo a ele mesmo. Porque como aquela serpente no deserto, ela foi erguida, ele também seria colocado diante de todos aqueles que poderiam vê-lo pela fé para ser salvo. É uma figura, assim, poderia-se dizer até contraditória, dizer assim, mas Jesus se comparando com a serpente, mas porque a serpente mostrando que Jesus, ele levou sobre si a nossa maldição. Toda a maldição que havia sobre o homem, ele levou sobre ele na cruz. Então, mostrando que Jesus é a salvação. Por isso que ele encerra dizendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a experiência, é a mensagem que nós queremos deixar para aqueles que nos ouvem, que Jesus é a salvação para a vida do homem. Ele concede ao homem esta nova vida. E a nova vida que Jesus dá ao homem, ela é uma vida transformada. E mesmo que às vezes o velho homem esteja destruído, né, com tudo destruído, às vezes a vida, o casamento, mas quando Jesus dá uma experiência, o homem nasce uma nova vida, Jesus faz nova todas as coisas. Glória a Deus. Nós estamos terminando o nosso episódio, nós queremos nos despedir de todos com a paz do Senhor Jesus e te convidar a continuar assistindo os episódios do programa Cronologia Bíblica, continuando conosco, desfrutando daquilo que a TV Manaim tem oferecido pelo YouTube, pelas redes sociais, também através ali dos nossos canais abertos de TV.
viva essa experiência, compartilhe esse link e nós esperamos você no próximo episódio. A todos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos.